Oi pessoal, tudo bem? Faz muito tempo que eu não apareço aqui nesse canal, mas eu achei importante voltar. Eu ia só fazer uns stories no Instagram, mas eu resolvi gravar em formato de vídeo também, para a gente deixar aqui no YouTube. É um assunto super importante que eu tenho vivido muito aqui em casa. Eu acho legal compartilhar com quem está passando por algo parecido. Agora nas férias ficou muito evidente isso. Vocês já ouviram falar sobre encorajamento? Como a gente encoraja as crianças a serem melhor, né? Isso é uma coisa que às vezes a gente não percebe na prática. Na teoria eu já tinha estudado muito, sabia que a gente tem que falar coisas positivas para crianças, incentivar as crianças a fazerem as coisas sozinhas, a acreditarem nelas mesmas, né? Mas como a gente faz isso na prática? Então eu vou fazer esse vídeo dando alguns exemplos de situações que eu tenho vivido com os meus filhos que ficou muito claro que eu estava fazendo, que às vezes eu faço errado, né? E como fazer para fazer certo. Então assim, eu estou passando por uma fase com meu filho que meu filho Lucas, ele não me ouve. Muitas vezes eu falo com ele e ele simplesmente me ignora, assim, tá fazendo outra coisa e me ignora. E aí eu fico super revoltada, né? Nossa, esse menino não tá me ouvindo, tá com má vontade, quer fazer só o que ele quer, não me respeita, né? Todos aqueles pensamentos de pais que levam para o lado pessoal, né? Mas assim, o que eu percebo que acontece? Ele simplesmente não sabe parar o que ele está fazendo e olhar para você e dar atenção. E isso é super esperado para essa idade, né? As crianças de 4 anos, eles têm o foco de atenção muito limitado ainda. Então, quando ele está brincando com alguma coisa, é difícil para ele parar uma coisa que ele está gostando e prestar atenção em outra e depois retomar aquela atenção, né, para aquilo que ele estava fazendo. Então, por isso é muito difícil para ele se concentrar em duas coisas importantes ao mesmo tempo. Então, muitas vezes dá a impressão que ele está simplesmente ignorando, mas isso é uma falta de habilidade mesmo dele, né? E hoje de manhã eles estavam lá enrolando para se trocar para ir para a escola e eu falando para ele ir rápido e me ajudar. E ontem eles tiraram o uniforme e eles deixaram alguns uniformes jogados pelo quintal. E ele estava perto de uma camiseta. Eu falei, Lucas, pega para a mamãe essa camiseta, já que você está aí, pega para mim, né? Traz aqui dentro. E gente, estou bem cansada porque eu estou aproveitando para fazer caminhada enquanto eu faço esse vídeo, unindo o útil ao agradável. E daí ele me ignorou totalmente, continuou brincando, me ignorou. E eu já fiquei, nossa, aqueles pensamentos, esse menino, o que eu faço com esse menino? Ele não está aprendendo a ajudar, não está aprendendo a ser útil. E ele é folgado, porque ele tem umas características assim, de quando suja as coisas ele fala que está cansado e não quer limpar, sabe? Essas coisas. Então eu já estava com aqueles pensamentos, né? Aí eu falei, passou o tempo, eu até esqueci. E aí a gente estava lá dentro da cozinha. E ele veio me mostrar, falou, mamãe, olha aqui. E ele me mostrou a camiseta e eu nem lembrava. Falei, o que, Lucas? A camiseta, eu trouxe a camiseta. Eu falei, nossa, que legal, você trouxe. Na hora, sorte, que eu lembrei. E eu falei pra ele, nossa, que legal, você trouxe pra mamãe, muito obrigada, viu? E ele ficou todo feliz. Então veja como ele ouviu o que eu falei. Na hora que eu falei, ele ouviu. E ele processou no cérebro dele. Mas ele não consegue ainda me responder e falar, tá bom, mamãe, daqui a pouco eu pego, tipo, guardar na memória, continuar fazendo outra coisa. São muitas funções, igual um computador, né? Que às vezes a gente executa vários programas ao mesmo tempo, fica lá várias janelas abertas. O cérebro da gente tem que fazer isso, né? É o tal da memória de trabalho. Ele tem que manter várias informações em aberto ao mesmo tempo para ele poder processar e executar essas tarefas, né? Então a criança ainda não sabe fazer isso com a rapidez que a gente gostaria, né? Mas ele lembrou, ele ouviu. Então o que eu cheguei à conclusão? Que ele está ouvindo. Quando eu falo e ele ignora, na verdade ele está ouvindo.
E ele processa, só que de uma forma peculiar. Então a gente precisa ter paciência com a criança. A gente precisa ter paciência e falar: estou te falando, eu sei que agora você está brincando e está muito difícil parar, mas eu tenho certeza que assim que você conseguir, você vai pegar para a mamãe, você vai me ajudar. São frases que encorajam as crianças, né? São frases que fazem com que as crianças acelere esse processo de aprendizagem. Porque se eu falo para ele assim: você nunca me escuta, você não sabe fazer nada direito, você vai ensinando coisas negativas para um processo que é natural da idade, né? Então, se eu falo assim: filho, eu sei que está difícil parar agora, eu sei que você me ouviu, mas está difícil de parar. E eu tenho certeza que quando você conseguir parar, você vai fazer o que eu estou pedindo. Você vai dando mensagens positivas e ajuda a criança a fazer, né, essas tarefas, e depois quando ela faz, ela se sente super útil, né? Ela se sente confiante. Então o encorajamento, ele é isso, é você entender a fase do desenvolvimento que a criança está e falar coisas para ajudar, né? Um outro exemplo que acontece sempre aqui: eles estão com o costume de uma criança atrapalhar a outra quando está falando. Interromper o outro. Então um começa a falar uma coisa, o outro interrompe. E aí a gente já fala: falta de educação, não sabe esperar. Só que o Lucas, ele tem manifestado muito isso. Ele interrompe e aí a outra criança continua falando, ele fala: mas eu vou esquecer o que eu ia falar, eu vou esquecer. E ele fica arrasado. Ele fica super nervoso. Então é por isso que ele interrompe. Não é porque ele está sendo mal educado. É porque o cérebro dele, na hora que lembra, a memória de trabalho é curta. Então ele não quer perder aquela... Aí às vezes ele não fala na hora, que é a vez do irmão, aí ele esquece. Daí ele fala: tá vendo? Agora eu esqueci o que eu ia falar. E ele fica arrasado. Então, sabendo disso, que isso é um processo natural, né, da idade, o que a gente pode fazer para ajudar? Eu poderia falar para ele: filho, eu sei que você tem uma coisa muito importante para falar. Se você esperar um pouquinho e pensar nessa coisa de novo, se concentra nessa coisa, você vai lembrar, sabe assim? Eu sei que é uma coisa muito importante que você tem para falar. E se você esperar enquanto a sua irmã fala e tentar, vai lembrando, vai pensando nessa coisa, depois você vai lembrar, né? Então, assim, falar frases de encorajamento, que encoraja, positivas, né? Que encoraja a criança a conseguir fazer aquilo que ela ainda não tem tanta segurança, né? Então, encorajamento é basicamente isso. São essas duas situações que eu estou vivenciando com bastante frequência, que eu queria compartilhar com vocês, tá bom? Comenta aí para mim se isso também faz sentido para vocês. Vocês estão passando por esse tipo de situação aí, tá? Gosto muito de vir aqui contar o que eu estou passando e ouvir também experiências de vocês, tá? Esse canal eu criei para isso, para ser realmente uma troca positiva de pais que buscam melhorar cada dia com os desafios da maternidade, né? Alegrias e dores da maternidade. Beijão e até a próxima!